Queridos amigos e amigas de Ideal Espírita, inicialmente os nossos mais sinceros e carinhosos cumprimentos e um abraço fraterno àqueles que nos acompanham aqui no canal do YouTube da Fraternidade Irmão Altinho. O tema da noite é sobre fé inabalável, fé raciocinada. Mas para que nós tenhamos este momento de reflexão, imperioso e imprescindível que todos nós nos vinculemos às esferas superiores, dedicando este momento inicial ao exercício da prece, pedindo e projetando na nossa tela mental a imagem de Jesus, solicitando aos benfeitores espirituais que estejam conosco na noite de hoje, para que possamos desenvolver, sob a inspiração do alto, reflexões sobre fé raciocinada. Para tanto pedimos, instrua-nos, benfeitores, dediquem-se com muito carinho a nós, necessitados que somos deste amparo da espiritualidade. Pedimos que neste momento possamos ter com Jesus esta experiência, este intercâmbio, a fim de que os nossos estudos não se resumam a simplesmente teorias inatingíveis, teorias sem vivência, que tenhamos, acima de tudo, a consciência de que precisamos viver a doutrina espírita no nosso dia a dia, para que busquemos cada vez mais o progresso tão almejado. Por isso, Senhor Jesus, benfeitores espirituais, grande Pai Celestial que nos deu o dom da vida, permita-nos na noite de hoje ter este contato com este plano a que tanto é sonhado por nós todos e que futuramente possamos estar nesta vida feliz, dedicando sempre a amparar os nossos irmãos. Hoje nos colocamos na condição de doentes. Amanhã dedicaremos todo o nosso esforço a amparar os nossos irmãos que também se apresentem neste mesmo estado. Muita luz a todos e pedimos a permissão para iniciar este momento de estudo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, amigos, nós falaremos um pouquinho na noite de hoje sobre fé raciocinada, né? À luz sempre da doutrina espírita. É claro que quando a gente tenta inicialmente fazer, né, esta introdução, logo nos vem à mente, talvez, uma certa dificuldade em estabelecer, talvez, uma conexão entre esses dois vocábulos principais, fé e razão. Por uma questão muito clara e por uma questão que também por uma questão que milenarmente nos acompanha, né? Que é justamente o antagonismo entre essas duas concepções. Fé e razão nem sempre andaram em conjunto, né? Quando a gente fala em fé, por exemplo, é claro que nos vem à mente, né, aquela ideia de acreditar em alguma coisa, né? Então, a fé, por muito tempo, se traduziu como, ou se colocou como sinônimo de crença. Então, ter fé em algo, em alguém, é acreditar em algo ou em alguém, independentemente das explicações, independentemente se aquela crença faria ou não sentido. Aliás, era muito comum, sobretudo nos dogmas que permeiam as instituições religiosas, que nós todos tenhamos exatamente esse sentimento de acreditar em algo independentemente de qualquer coisa. É uma ideia de crença sem questionamento, né? Então a fé
ela significaria nesse primeiro momento, né, mesmo que evidências apontassem em sentido contrário, que nós deveríamos depositar toda a confiança naquele cenário, toda a confiança naquela explicação, ainda que aquela explicação não fizesse sentido, ainda que sequer existisse uma explicação plausível a justificar o porquê da necessidade de acreditar naquilo. Num contraponto, e aí por isso que a gente diz que inicialmente fé e razão talvez estivessem em extremos, em distanciamentos muito significativos, porque por outro lado, sobretudo com o advento da ciência, né, da evolução da ciência, a razão, por outro lado, ela traz para nós aquela ideia de que, bom, para que eu acredite em algo precisa ter lógica, precisa fazer sentido, né? Ou seja, para que nós confiemos e depositemos a nossa confiança naquilo, é importante que nós tenhamos condições de duvidar e obter explicações racionais que nos deem uma base, que nos deem uma estrutura consolidada para que então eu possa efetivamente confiar naquilo. Então vejam que por muito tempo fé e razão não andaram juntas. E não andaram juntas justamente por isso. Aquele que acreditava sem questionar, aquele que acreditava sem cogitar, sem indagar, ele era muitas vezes considerado contrário, avesso à ciência, que se dedicava à lógica, à razão, às explicações, a sempre duvidar. Então, aquele que acreditava cegamente era contrário à ciência, era contrário à razão. Aquele, por sua vez, que duvidava, que cogitava, que dedicava a sua existência às indagações para criar estruturas explicativas plausíveis à sua crença, era contrário à fé. Então, por muito tempo, caminhou-se, e nós trazemos isso de bagagem, isso é um legado milenar, nós todos trazemos essa ideia de que fé e razão não dialogam, não tem essa vinculação, não existe uma amálgama entre fé e razão, né? No entanto, o espiritismo consolidado, né? O espiritismo trazido por Allan Kardec, codificado pelo pedagogo de Lyon, pelo bom senso encarnado nas palavras de Camille Flammarion, nos dão a perspectiva de que fé e razão se consolidam, fé e razão dialogam entre si, e um capítulo único é dedicado a esse tema, que é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá nós temos inúmeros itens, inúmeros temas, né, que se iniciam com o poder da fé, com essa explicação da fé religiosa, com a condição da fé inabalável, né, parábolas, ou seja, histórias, acontecimentos que foram resgatados do Evangelho, né, de Jesus há 2000 anos, e que servem de arcabouço explicativo, arcabouço ilustrativo para designar, portanto, a concepção de fé e razão nesse sentido de vinculação, nessa ideia de que os conceitos se vinculam e podem conviver de forma harmoniosa. Bem, eu separei aqui alguns trechos do Evangelho para a gente refletir rapidamente sobre essa questão, né? E no item 7, da fé religiosa e condição da fé inabalável, Allan Kardec ele coloca um trecho que é muito significativo e muito importante para essa questão, que fala que para crer não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. Ele diz que a fé cega ela não é mais nem deste século, é precisamente o dogma da fé cega que hoje em dia produz o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se, exigindo abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, a que sã constitui do raciocínio e do livre-arbítrio. E é contra essa fé, sobretudo, que se levanta aquele que não acredita, o incrédulo, o que mostra a verdade de que a fé
não se impõe, não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio que nasce a dúvida. Então perceba que fé cega é um sentimento antinatural. Por muito tempo nós trouxemos isso como um axioma, como uma verdade inquestionável, absoluta, um preceito que não comportava qualquer tipo de refutação. Mas agora, com o advento, sobretudo, das bases do conhecimento humano que podem conviver-se harmoniosamente entre si, daí o porquê do Espiritismo encampar não só a concepção religiosa, mas também a ciência e a filosofia como sendo os três pilares que estruturam toda a sistemática e todo o método utilizado por Allan Kardec para designar a doutrina espírita para a humanidade. E isso encampado pelos próprios espíritos benfeitores, que disseram que era imprescindível abandonar a ideia da crença pela crença, mas só acreditar quando a dúvida for respondida pela lógica, pela razão. Né? Então, não se admitindo provas, é claro que a fé ela é cega e ela deixa no espírito um vazio de que nasce a dúvida, né? Há um texto muito sublime do Herculano, né? Naquele livrinho pequeno do Homem Novo, que trata muito disso e talvez seja muito pertinente a gente explorar um pouco ele, né? Ele se inicia esse capítulo, o nome do capítulo é Entre o Negativismo e a Crendice, o equilíbrio espiritual do homem. Nesse pequeno capítulo, o Herculano ele fala o seguinte, né? Ele diz assim: a vida ela perde o seu sentido, a sua significação, a sua razão de ser quando o homem se afasta da compreensão espiritual, buscando no mundo material a única explicação das coisas. E aí a gente está falando do materialismo. O chamado homem prático dos nossos dias, inteiramente imersos nos problemas imediatos, funciona basicamente como uma máquina, né? Nós estamos muito próximos da concepção cartesiana dos animais, que na concepção, né, cartesiana significa corpos em atividades mecânicas sem alma. Se em meio desse funcionamento inconsciente a que se entrega alguma desgraça acontece, os horizontes se fecham ao nosso redor, nenhuma perspectiva resta. O que o Herculano está querendo dizer aqui? Bem, se nós vivemos o automatismo da vida prática e o imediatismo sem raciocínio nenhum, nós simplesmente funcionamos como máquinas. Nós vivemos, e aí nós estamos falando de vida biológica, nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer, né? Nós estamos falando disso sem passar por essas etapas de forma racional, de forma a conceber a sua própria existência, né? E quando nós vivemos o imediatismo da vida prática e algo sai do nosso controle, naturalmente os nossos horizontes e as nossas perspectivas de resolução se fecham de tal forma que o desespero toma conta da nossa individualidade, né? Do nosso sujeito social. Então nós todos ficamos basicamente perdidos nesse sentido, né? E ele continua dizendo, mas se o materialismo da vida é perigoso, também o é o materialismo teórico, né? O materialismo intelectual, equivalente a uma cegueira mental, que não permite ao homem divisar os contornos da realidade. Então, nesse caso, o materialismo intelectual, que se apoia numa doutrina filosófica negativa, né? Anti-espiritualista, anti-espiritual, anti-transcendental, sente-se forte para enfrentar o mundo enquanto não lhe faltam as forças físicas e os recursos materiais da existência ou da subsistência. A ideia o sustenta nas duras lutas da vida. A ideia da dignidade intrínseca do ser humano, que deve manter-se digno pela própria dignidade, sem esperar qualquer recompensa por isso. Mas diante do desastre, como bem colocamos, do fracasso temporário, de uma mutilação moral ou física, essa ideia será facilmente eclipsada por outra, a do nada, né? Então o materialismo
teórico e prática nos remete ao nada, sobretudo quando esses cenários de desespero nos assolam e nos comprometem o controle das nossas vidas práticas e imediatas, né? Mas, gente, essa ideia do materialismo, ela não é o único perigo a estabelecer essa concepção de fé cega, não, né? Há também o outro lado, né? Que no reverso da medalha é a crendice do religiosismo comum, que não é menos perigoso que o materialismo, não. Porque o homem que crê também sem questionar, sem compreender nem querer compreender, apegado às crenças que lhe impuseram através da tradição, ou seja, dos antepassados, né, que lhe foram sendo conferidas e foram sendo aceitas sem nenhum questionamento, esse mesmo homem ele está sujeito às mesmas e dolorosas surpresas daquele que não crê. A fé pela fé, ela é tão insegura quanto a dignidade pela própria dignidade a que acima mencionamos. Então, fé pela fé é tão perigosa quanto a dignidade pela dignidade. Tanto para uma como para outra, a mente humana ela exige sempre uma base racional. Nós não fomos feitos para sermos autômatos. Nós, na condição de espíritos, criados simples e ignorantes, mas propensos ao progresso, somos dotados de características que nos impelem ao aprendizado, ao exercício do raciocínio, ao uso da razão, da lógica, para o desenvolvimento do nosso intelecto. A inteligência é uma característica, é uma potencialidade espiritual e nós precisamos desenvolver, mas nós não desenvolvemos ela pelo automatismo da vida prática e nem pela aceitação cega de algo que não faz sentido. Nós desenvolvemos a nossa razão, a nossa inteligência pelo questionamento. Daí a ideia do se penso, se questiono, se indago, logo existo. Do contrário, somente viverei a vida biológica. Ponto, né? Então, fé cega e dignidade cega são frágeis como peças de vidro, né? Elas podem quebrar-se com maior facilidade ante os golpes da vida, porque numa como noutra o homem sempre está preso a um ponto de vista muito estreito, muito limitado, sem visão global do processo da vida, que lhe daria compreensão e coragem para enfrentar a luta em qualquer circunstância. Esse é o convite que o Espiritismo nos faz. Coragem para enfrentar a luta em qualquer circunstância, ampliando a visão global do processo de existência, dizendo para nós que nós somos vítimas, sim, de nós mesmos e responsáveis pela articulação das nossas próprias existências. Nós não somos vítimas de um terceiro, nós não somos vítimas da divindade e nós somos responsáveis pela nossa felicidade ou infelicidade. E compreender isso racionalmente nos faz ampliar os nossos horizontes de existência e a nossa própria consciência, assumindo responsabilidades que outrora nós deixávamos para Deus e para os outros tutelarem, né? Então esse é um ponto importante. Então ateísmo e crendice são os dois extremos perigosos da condição humana. E tanto assim que ambos descambam para soluções extremas, com maior facilidade, não somente no plano individual, mas também no coletivo. Vejamos os comportamentos de massa, né? Os movimentos de massa. As pessoas agem porque o coletivo está agindo daquela forma. E quando questionado por que agimos de tal forma, não somos capazes de explicar por que ofendemos, por que agredimos, simplesmente dizemos, me deixei levar, nos deixamos levar pelas circunstâncias do momento. Então nós estamos deixando e ignorando a nossa individualidade e estamos mergulhando no sujeitamento social, no assujeitamento social, naquela ideia de que a sociedade, que o coletivo nos engole de tal forma que a nossa individualidade ela deixa de ser importante. Então, o plano individual e o coletivo, dependendo das circunstâncias, vai gerar em nós comportamentos que a gente sequer imagina
praticar se estivéssemos a refletir melhor sobre as condições de existência. Por isso que os crimes de fanatismo religioso e de fanatismo materialista estão muito concretos na história humana, né? Tanto um quanto o outro estão muito diluídos ao longo da história da humanidade, porque tanto a descrença absoluta, que é o materialismo, quanto a crendice beata, faltam nesses dois aspectos, que a luminosidade do verdadeiro esclarecimento espiritual, né? É isso que falta, né? A fé cega, né, fez com que a humanidade praticasse terrores inúmeros ao longo da história, e o materialismo da mesma maneira, né? Por quê? Porque falta esclarecimento espiritual, faltam as luzes desse esclarecimento espiritual, da verdadeira ligação do homem com o sentido da vida e da compreensão exata do homem com relação ao seu vínculo com Deus, que é uma inteligência suprema. Então o materialismo, ele age como um imã, fixando a mente no turvelino da matéria. E a crendice fanática faz a mesma coisa com os convencionalismos religiosos, em cujo redemoinho de cerimônias e dogmas prende a mente subjugada. Daí as terríveis contradições que assinalam a história da religião com os dramas cruéis do fanatismo. Foi justamente por isso, senhores, que Allan Kardec, quando se dedicou a conceber a doutrina espírita no seu tríplice aspecto, né? Uma ciência filosófica com implicação religiosa, né? Uma ciência filosófica com consequências morais. Foi por isso que Allan Kardec, quando da estruturação do Evangelho segundo o Espiritismo, ele ressaltou: só é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face em todas as etapas da humanidade. E é por isso que o Espiritismo, ele insiste na necessidade sempre do esclarecimento permanente da razão para os problemas da fé. Ele combatendo o materialismo, não materialista, combatendo o materialismo com as próprias armas do próprio materialismo. O Espiritismo, ele, portanto, ele usa a ciência, a filosofia para combater o materialismo, que está calcado na ciência e na filosofia. Então, através dessa observação e da experimentação científica, o Espiritismo combate, por outro lado, também o religiosismo cego, a aceitação fanática dos princípios religiosos. Ele não combate nenhuma religião. O Espiritismo não está aí para fazer proselitismo, mas ele combate o fanatismo religioso, que é perigoso e prejudicial para a humanidade. E nesse combate, ele não usa jamais as armas da impiedade, porque suas armas são sempre o esclarecimento através da pesquisa, do estudo, da cogitação, né? Da exposição da verdade. Ajudar o homem a se equilibrar na posição justa do espiritualismo esclarecido para que o mundo seja melhor e mais belo é a missão do Espiritismo neste período difícil de evolução terrena. A fé robusta, ela dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que aproveitam os adversários que buscam nos combater. Essa fé, ela não procura os meios de vencer, porque ela não acredita que se possa vencer. À luz da razão, no entanto, o conceito da fé, estabelecido pelo próprio Espiritismo, coloca o problema em termos muito mais claros e precisos, né? Explica melhor tudo para nós, nos convence, nos dá confiança e certeza de que aquilo de fato é, porque existe uma explicação robusta e plausível. A fé, portanto, como dom natural, ela está presente nos nossos corações, né? Assemelha-se ao sentimento do amor que todos trazemos, germe dentro de nós, né? Esse germe, né? Ele precisa ser desenvolvido, a fé igualmente precisa ser desenvolvida em nosso coração e cultivada, mas cultivada sempre à luz da razão. Assim,
A fé nos é dada como semente, né? Mas é uma conquista também que nós temos que fazer nas nossas vidas. Todas as nossas faculdades não devem também ser cultivadas? Claro que sim. A fé é uma faculdade da alma, do espírito, e cabe a nós desenvolvê-la. Fé e razão, portanto, são como o sol e a terra. A razão é o sol espiritual que ilumina o nosso entendimento, afugentando as trevas e o frio da ignorância e da superstição, para nos dar a luz da compreensão e o calor da vida. Um homem sem fé está morto em si mesmo, e o seu próprio sepulcro é essa ideia premente constante de que se deve acreditar sem se conhecer aquilo que se acredita. Mas bastamos acender a luz da razão para que nos libertemos da morte do túmulo, para ressuscitar como Lázaro ante a voz do Messias, ante a voz do Cristo Consolador. Então que todos nós nos dediquemos ao exercício puro da fé raciocinada, que nós nos movamos sempre com base nos questionamentos e que isso seja o nosso norte para o nosso progresso constante. Muita luz a todos e que fiquemos com Jesus e com os benfeitores espirituais. Até a próxima.